A partir de agora, você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. O tema de hoje, AIDS em Santa Catarina. Eu vou entrevistar o Dr. Eduardo Campos de Oliveira. Ele é infectologista. Mas antes da entrevista, vamos a um trabalho da repórter Fernanda Fontoura. A doença que há cerca de 30 anos assustou a sociedade, hoje parece um pouco esquecida. Santa Catarina figura entre os estados com maior índice de AIDS, segundo o Ministério da Saúde. Em relação à mortalidade, está presente também no início da lista: 7,7 óbitos por 100 mil habitantes. Desde o primeiro caso, em 1984, foram notificados no estado mais de 26 mil casos. Santa Catarina ocupa hoje o 4º lugar no ranking dos estados em número de AIDS do Brasil. Se a gente for fazer uma comparação de população, Santa Catarina tem 14% da população do Brasil, mas ela tem 24% dos casos de AIDS do Brasil. O perfil dos infectados também mudou. Hoje, a faixa etária mais atingida é dos jovens com até 29 anos de idade. Por muito tempo, a AIDS levou a fama de uma doença que matava muito rapidamente. E com a vinda dos antirretrovirais, essa população começou a entender que a qualidade de vida pode ser melhor. E começou a banalizar a AIDS e comparar a AIDS realmente com uma doença crônica, como diabetes, como hipertensão, que é só tomar um remédio todos os dias e tudo fica bem. Então, com essa banalização, não se tem mais o cuidado de usar preservativo na hora das relações sexuais. A média é de 23 novos casos por mês em Santa Catarina. Casos novos a gente vê todos os dias com frequência em pacientes jovens. Existe sim aquela sensação de que comigo não vai acontecer. E eu sempre digo que a minha impressão é que isso se deve ao preconceito que as pessoas têm da doença. De achar que existem determinados grupos que vão ter o vírus e que eu, não fazendo parte desse grupo, eu não tenho problema nenhum. Jedson enfrenta a doença há 20 anos. Quando eu descobri, eu pensei que o mundo ia acabar de um dia para o outro. Eu estou aqui com 20 anos convivendo com essa doença. Foi no GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, que ele encontrou forças para seguir esta luta. Eu tive apoio de muita gente aqui que eu não conhecia. Só de falar como eu estava me apoiando, sem saber quanto eu tinha, só se interessavam em resolver o meu problema. Tanto quanto saúde, quanto amizade. Encontrei aqui mais amizade que na minha família. Entre outros serviços, o GAPA oferece palestras de orientação aos pacientes. O paciente que conhece a doença, conhece o tratamento, é um paciente que tem mais chance de sucesso. O paciente não pode fazer a coisa assim mecanizada. O médico me mandou fazer isso, mas eu nem sei por que eu estou fazendo. Eu nem sei que doença eu tenho. Isso acontece, a gente vê ainda hoje, a pessoa vai consultar contigo. Então, tu sabe alguma coisa? Não sei nada. Está aqui, me mandaram vir. Não pode acontecer. A chance de fracasso nesse tipo de paciente é enorme, né? A pessoa tem que se apoderar do conhecimento. O paciente tem que saber sobre a doença, sobre o tratamento, quais são os riscos que ele tem, o que eu preciso fazer para melhorar. Esse trabalho é fundamental, essa educação continuada do paciente, não só do profissional. Doutor Eduardo, muito obrigado por aqui ser o convite para nos conceder essa entrevista. Prazer, meu. O paciente falou em 20 anos. A gente já pode considerar esse um tempo bastante grande? Sem dúvida. Quando comecei a lidar com pacientes positivos para o HIV, soropositivos, pacientes com AIDS, o tempo de vida, o que nós chamamos de sobrevida, tecnicamente falando, não passava de 2 anos, né? Então, a média era de 6 meses, 1 ano, e os pacientes morriam. Havia, naquele momento, uma falta total de conhecimento a respeito da AIDS e de tratamentos disponíveis para essas pessoas. Hoje, a situação, o cenário é bem diferente. É totalmente diferente, né? Então, hoje, os pacientes têm a possibilidade de viver mais e melhor. Foi dito na matéria a questão da qualidade de vida. E é isso que se busca com um diagnóstico mais precoce, com um tratamento
adequado para essas pessoas. Eu me lembro, no dia 2 de julho de 84, eu entrevistei o primeiro caso em Santa Catarina. Era um cabeleireiro de São Paulo que morava em Chapecó. Sim. Eu o entrevistei aqui em Florianópolis e no mês de agosto ele acabou falecendo. Naquela época ele não tinha chance, então. Não havia chance. Era um momento onde... Paulo Roberto, o nome dele. Paulo Roberto. O senhor Paulo, infelizmente, ele viveu uma experiência que era a experiência das pessoas que viviam com AIDS naquela época, que era a total falta de medicamentos que pudessem controlar a doença como hoje nós temos. Se ele estivesse vivendo o nosso período hoje, a nossa época de hoje, ele teria total condição de como aquela pessoa que apareceu na matéria, que foi objeto daquela matéria, ele teria total condição de estar bem, tomando seus medicamentos e controlando a sua infecção. Agora, morar nos Estados Unidos e morar aqui e enfrentar a doença tem muita diferença ou nos dias de hoje não? Não há diferença. Os recursos tecnológicos em termos de diagnóstico e de tratamento são muito semelhantes ao que existe lá fora e o que existe aqui. Obviamente, nós temos dificuldades no nosso sistema de saúde. Nós ainda não temos o sistema único de saúde que nós queremos. Nós temos o sistema de saúde que nós podemos ter nesse momento, que está crescendo, ele vem evoluindo e com Mas está longe do ideal. Ainda está longe do ideal, mas ele caminha, né, para chegar a um bom sistema de saúde pública e que dá acesso a todos. Em relação à AIDS, é um exemplo. O Brasil é um exemplo de programa de saúde pública para o mundo, né? Para o mundo. Nós temos no Ministério da Saúde visitas quase que semanais de países que buscam, na experiência brasileira, transportar essa experiência e o sucesso do programa brasileiro para os seus países de origem. O senhor sabe por que eu falei Estados Unidos e Brasil? Eu me lembrei do Magic Johnson, que declarou nas Olimpíadas de 92 que tinha AIDS. Sim. E ele continua vivo até hoje. Sim. Só respeitando o tratamento. Exato. Houve uma mudança radical na forma como se abordava os pacientes com AIDS. A partir de 96, uma nova estratégia de tratamento surgiu, que foi o chamado coquetel. A junção de medicamentos com ações diferentes, mais complementares no controle da infecção, trouxe uma nova perspectiva para essas pessoas, ou seja, um controle pleno da infecção e, a partir daí, uma recuperação dia a dia, semana a semana, mês após mês. Esses pacientes iam recuperando, vão recuperando a sua condição de melhor condição de saúde e continuam vivendo, trabalhando, namorando, tendo filhos. Doutor, vamos acompanhar um trabalho da Fernanda Fontoura agora com uma pessoa que convive com a doença. Pois não. Fiquei desesperada, com vergonha, com medo. Ainda tenho medo. Uma espada na cabeça, né? Que tu sente. É uma coisa dura de viver no dia a dia. Preconceito, o descaso do governo, não tem médico. De não tomar no mesmo copo, essas coisas assim, medo de pegar, medo de estar perto da gente. Tem pessoas que ainda têm isso. Os jovens que se cuidem, né? Porque tem toda uma vida e é difícil conviver com AIDS. Então que eles não arrisquem, que eles usem camisinha. Independente do tempo de relação. Às vezes o maior preconceito está dentro da família? Eu diria que boa parte do preconceito, sem dúvida, está dentro da família. Família isola, né? Muitos isolam, não dão o apoio necessário. Esse ano eu completo 25 anos de experiência em medicina formado, né? Trabalhando com AIDS um pouco mais, porque período de formação ainda dentro da faculdade. As coisas mudaram muito também nesse aspecto, nas relações familiares, nas relações trabalhistas, mas hoje,
né, nos dias de hoje, nós, e provavelmente ainda teremos muito tempo ainda pela frente, ainda vivemos experiências lamentáveis, ruins, de preconceito no âmbito da família, na vizinhança e no trabalho. Isso traz para o paciente uma tal insegurança e um desamparo, uma sensação de desamparo. A autoestima dessas pessoas vai lá embaixo. Entram em depressão, precisam tomar remédio para depressão, muitos abandonam seu tratamento por conta da depressão, vítimas de um preconceito que não se sustenta, ou seja, como hoje, nos dias de hoje, com acesso à informação, o tamanho que nós temos, a internet está no nosso bolso. Você busca o celular do bolso e você tem acesso a informações do mundo inteiro em segundos. Como essas pessoas hoje ainda se mantêm tão desinformadas, eu acho que faz parte desse processo de crescimento de uma massa crítica na população, de que conheça melhor sobre o problema AIDS, né, para que essas pessoas possam crescer e melhorar no seu relacionamento com essas pessoas que vivem com HIV. Hoje nós temos um número, centenas de milhares de pessoas no Brasil que vivem essa experiência radical, que é ter um diagnóstico da infecção pelo HIV, e que vivem bem, podem viver bem. Muito melhor se estiverem num âmbito familiar, num contexto familiar e no trabalho. O maior apoio tem que ser dentro de casa. Né? Exatamente. E basicamente informação. Então hoje a informação é tudo. O acesso à informação é bastante democrático e amplo, né? Então nós temos total chance de melhorar também nesse quesito, que é lidar melhor com uma pessoa soropositiva. Todos nós sabemos que existem formas de se evitar pegar a infecção pelo HIV, formas relativamente simples, e sabemos também como não pegar. Todos os estudos que são feitos no Brasil apontam isso. Mais de 90% das pessoas entrevistadas sabem como fazer para prevenir o HIV. Então, por que não praticar, né, esse conhecimento? Sabe, pratica. Sabe como se prevenir e não se previne. Isso foi dito também muito claramente nas entrevistas. Já que o senhor fala, uso da camisinha, o posicionamento da igreja contrário ao uso da camisinha. Uhum. A igreja não está ainda em 2013? Eu acho que houve um avanço. Eu trabalhei por um período de 10 anos no Ministério da Saúde no Programa Brasileiro de AIDS. E nesse período eu é modelo para o mundo, né? Para o mundo, é um modelo realmente de sucesso. E nesse período eu tive contato com associações religiosas que trabalham a prevenção da AIDS no âmbito da Igreja Católica, mas também nas religiões afro, nas religiões evangélicas, ou seja, em todas as religiões existem pessoas e grupos que trabalham a questão da prevenção da infecção pelo HIV. A Igreja Católica tem seus dogmas, evangélicos têm seus dogmas, as outras religiões, as espiritualistas e tal, todos têm seu grupo de dogmas que precisam ser respeitados. Mas eu acho que houve avanços e nesse contexto eu acho que hoje a igreja está muito mais aberta, né? Ela está muito mais aberta a discutir e trabalhar com seus jovens essas questões relacionadas à sexualidade. Claro que existem grupos que ainda são mais fechados, né, nesse ponto de discussão, mas houve avanços. Eu vivenciei essa experiência e eu acho que há uma tendência à igreja a participar mais dessa discussão. Não vamos discutir dogmas, mas vamos mostrar fatos e contra fatos a gente precisa atuar de maneira concreta. Dr. Eduardo Oliveira, obrigado até agora, que nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. E eu já deixo no ar até a pergunta: AIDS é possível em animais? Mas isso o senhor vai responder no segundo bloco do programa Espaço Cidadão, que só tem aqui no canal 20 da sua TVAL. Até lá. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, AIDS em Santa Catarina. E tudo aqui começou em julho de 1984. Mas a realidade de hoje já é bem diferente. Antes do primeiro trabalho da Fernanda Fontoura, eu queria que o senhor respondesse, doutor Eduardo, a pergunta: AIDS é possível em animais? Não há AIDS humana. A AIDS que nós conhecemos em humanos, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é causada por um vírus, que é o HIV,
que é um derivado de um grupo de vírus, né, de um grupo maior de vírus, onde aí sim nós encontramos parentes do HIV que podem afetar macacos. Mas existem alguns outros grupos de vírus que podem provocar doenças semelhantes em felinos e tal, mas o nosso HIV não afeta esses animais, não causam doença nesses animais. Cada um tem o seu vírus próprio. Então, no melhor das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, os animais podem ficar tranquilos. Então. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Vamos a um trabalho da Fernanda Fontoura. Nosso tema de hoje é AIDS. Você precisa aprender tudo sobre este tema. A princípio, eu achei que o resultado era um atestado de morte. Tá? E simplesmente tentei me matar. Não vou dar oportunidade para esse bicho me matar. Eu vou fazer essa coisa então. Peguei o revólver simplesmente, botei debaixo do queixo e atirei. Só que Deus não precisa de mim lá em cima. Ele me quer aqui embaixo. E simplesmente picotou. Não disparou. Tentei outra vez, não disparou. Joguei o revólver para o lado e chorei o resto do dia. Demais. É vergonhoso quando fala assim nessa palavra preconceito. E hoje ainda existe preconceito por tudo que havia 100 anos atrás. Só que hoje está escondido, não está detectável. Deixei os vícios que eu tinha, tipo bebida, cigarro, drogas. E me sinto super bem, estou indetectável, minha carga viral está lá embaixo, a minha imunidade está lá em cima. O GAPA é uma coisa à parte, né? O GAPA é uma casa que você pode chegar de qualquer jeito aqui, inclusive quase morrendo, porque a pessoa é apoiada. Aqui tem apoio, aqui tem algo mais que não existe nos meios nem de comunicação e nem da medicina. Aqui é uma outra casa que só para conhecer mesmo, só vindo aqui, porque falado eu não sei nem como explicar o que significa o GAPA. E por falar em GAPA, o nosso abraço carinhoso à Helena, que realiza um trabalho fantástico tentando orientar as pessoas. Doutor, das 100 cidades brasileiras, 17 são de Santa Catarina quando a gente fala em AIDS. Por que isso no nosso estado? A região sul, ela hoje no cenário nacional, é a que mais casos de AIDS tem em termos não absolutos, mas em termos proporcionais. O Rio Grande do Sul lidera o ranking, seguido de Santa Catarina. O Paraná fica um pouco mais embaixo, com taxas um pouco menores. Nós ainda não temos uma explicação que seja totalmente responsável por explicar esse fenômeno, mas certamente existe um componente importante aí que é a questão da droga. Há ainda um número de usuários de droga muito grande, menos drogas injetáveis. Hoje a droga injetável... Teve uma época que predominava a droga injetável, principalmente a droga injetada na veia, né, e que foi sendo substituída gradativamente pelo crack. Ainda que o número de casos de usuários de drogas tenha caído no país, e o Estado participa desse processo de queda, isso é bastante perceptível nos dados epidemiológicos que a cada ano são atualizados, mas o fato é que esse usuário da droga injetável passou para a droga inalada ou fumada, como o crack. E é muito comum nas rodas de crack ou nas pequenas comunidades que se formam de usuários de crack a troca da droga por sexo. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho meu corpo. Eu troco meu corpo
por algumas pedras de crack ou por algum dinheiro para comprar mais crack. Isso é fato. Eu ouço no meu dia a dia, na minha prática profissional. E eu vejo o tempo todo pessoas chegando muito gravemente doentes nas emergências por conta do crack, com a sua doença, a AIDS, totalmente descompensada, infecções graves, pulmonares, cerebrais, meningite, tuberculose, pneumonias, e com o abandono dos seus tratamentos. Obviamente, a droga interfere demais nesses nossos índices, não só de novos casos ou de casos de AIDS, mas também na mortalidade. A mortalidade na região sul ainda é maior no país e no nosso estado ela mais ou menos acompanha a queda que ocorre no Brasil. Houve uma queda importante como um todo a partir de meados dos anos 90, principalmente a partir do ano 2000 em diante, por conta da introdução do coquetel como estratégia de tratamento. Mas ainda que houvesse essa queda, as nossas taxas ainda são altas, acima da média brasileira, o que é bastante ruim para todos nós, porque nós estamos vendo casos que poderiam estar evoluindo bem, pacientes bem em tratamento. Falta de disciplina no paciente. Falta de disciplina e o não abandono de certos hábitos ruins, como a questão do uso da droga. A Fernanda Fontoura esteve na cidade de Concórdia, oeste do estado de Santa Catarina. Vamos ver o trabalho que ela fez lá nessa cidade. Estamos no município de Concórdia, onde o crescente número de casos da AIDS já preocupa a comunidade. Somente nos primeiros meses do ano foram registrados 16 novos casos da doença. Para a secretária de saúde do município, esse é um momento de atenção, já que o número de casos da doença é maior que nos anos anteriores. Nós estamos vivendo um número preocupante, né? Porque o número de casos de AIDS aumentou consideravelmente nesses primeiros 4 meses do ano. E a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a administração municipal, está muito preocupada. Dos 16 casos, 8 são homens e 8 mulheres com idades entre 21 e 55 anos. 2 pacientes acabaram morrendo. Em termos de estatísticas, nós percebemos que em 2013 nós tivemos um aumento considerável com relação ao número de casos, né? Então, nos primeiros 4 meses nós tivemos 16 diagnósticos. Comparando com o ano 2012, nós tivemos 12 casos durante todo o ano, o que equivalia a 0,9 casos por mês, quando agora mudou para 4 casos por mês. Então, claro, nós estamos preocupados e com isso, as ações com relação à prevenção e o atendimento, obviamente, nós teremos que intensificar. Em alerta, o município já começa a intensificar o trabalho de prevenção. Nós estamos trabalhando a prevenção em todas as unidades de saúde. Todos os profissionais, durante o atendimento, abordam a questão da sexualidade, a questão da importância da prevenção. Entregamos preservativos também masculinos e femininos em todas as unidades de saúde. No ambulatório da cidade, o trabalho também está sendo intensificado. Esse ano nós temos como meta os motoristas, né, caminhão, que nós temos assim, a nossa região requer um trabalho nesse sentido pelo grande número de transportadoras, frigoríficos, então assim, nós temos uma demanda bem grande desse público-alvo, então trabalha-se a prevenção em parceria com outras entidades, junto a esse grupo. As profissionais do sexo são um grupo do qual a gente também faz um trabalho intenso em relação a elas. Temos reuniões semestrais também com esse grupo. Nós estamos articulando junto à equipe que trabalha, os profissionais médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, farmacêutico, e pretendemos capacitar profissionais na área de DST, AIDS e hepatites virais e trabalhar mais em todas as unidades de saúde nos próximos meses. Doutor Eduardo, a gente sentiu a preocupação do pessoal da área da saúde lá em Concórdia, que cresceu assustadoramente.
quase um caso por mês, quando passou para 4 a 5 casos por mês. Mas eu queria, como a gente já viu isso, eu quero lhe formular uma outra pergunta. Por que tem tantos idosos envolvidos com a doença e, o pior, não usam a camisinha no sexo fora de casa e trazem a doença para a esposa? Esse é um fenômeno que vem sendo observado já, infelizmente, né? Nos últimos 10 anos, um crescimento nas faixas etárias mais elevadas, acima de 50, o crescimento é muito perceptível. Certamente há uma conjunção de fatores, uma melhor qualidade de vida das pessoas no geral, no país, com controle das suas doenças e uma melhor condição nutricional, de habitação, sanitária, né? Condições sanitárias melhores, mas a inclusão nas práticas ou no dia a dia dessas pessoas de medicamentos que ajudam na disfunção erétil, no tratamento da disfunção erétil, como sildenafil e outras drogas que ajudam a esse homem que antes achava que já não tinha mais condições de praticar sexo. Agora ele tem plenas condições. Mas por que ele não faz isso com esse medicamento com a mulher dentro de casa? Exato, essa é uma questão. E ele também usa dentro de casa. Só que dentro de casa muitas vezes ele não usa o preservativo, né? E lá fora também não. Ou seja, como você alertou, há uma transferência da infecção do meio externo para o seio da família. Os colegas que atendem pacientes com AIDS veem isso com muita frequência. Muitas mulheres que se descobrem infectadas, e muitas delas só tendo tido apenas um parceiro na vida, que é aquele seu marido, com o qual vivem juntos há 25, 30 anos e se descobrem infectados pelo HIV já depois de 30 anos de casamento, quando o seu marido adoece. A partir do adoecimento do marido, ela se descobre também infectada. Muitos desses homens já sabiam da infecção e não revelaram o diagnóstico. Dentro de casa, né? Então, esse fenômeno do crescimento da faixa etária de novos casos de AIDS é um fenômeno nacional e que se repete no nosso estado. Nós temos, cada dia mais, casos novos de pessoas acima dos 50, 60 anos de idade. Certamente se infectaram 5, 7 anos antes, mas a faixa etária vem crescendo. Também temos usa um estimulante, ninguém é contra, mas usa a camisinha. Exato, eu acho que o recado é esse. Não há por que limitar o exercício da sexualidade. Essas questões morais e de julgamento moral, não estamos aqui para discutir. Não é o nosso papel. Nosso papel é alertar para a prevenção de doenças. E veja, eu não digo só do HIV, o HIV é a ponta mais visível, é a que mais chama atenção. O mundo inteiro, e nós vivemos isso também no nosso estado, estamos vivendo uma onda de sífilis que é uma coisa impressionante. O Brasil vive uma nova onda de casos de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível clássica, daquelas chamadas venéreas, né, dos tempos passados, e que voltou com força total. Hoje não há um médico que atenda no nosso estado, no nosso país, que não veja pelo menos um caso de sífilis, um caso novo de sífilis por semana. Quando não, 2, 3. Eu tenho visto muita gente com sífilis, é uma coisa impressionante. 5 segundos. Qual foi a pessoa mais jovem que o senhor detectou AIDS? 13 anos. Jovem, quer dizer, crianças, a gente sabe, tem casos de transmissão vertical. Claro, da transmissão. Mas em ambulatório, a pessoa mais jovem era uma gestante de 13 para 14 anos, grávida de gêmeos, que descobriu a infecção durante o pré-natal. Doutor Eduardo, muito obrigado pela aula. É um prazer. Sempre que possível, estou à disposição. Eu entrevistei o Dr. Eduardo Campos, infectologista. Nosso tema de hoje foi AIDS no estado de Santa Catarina. E tudo começou aqui em julho de 1984. O Espaço Cidadão volta na semana que vem e só tem aqui na sua TVAL. Até lá!